Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos aprendermos mais e mais do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, é que nós venhamos conhecer mais e mais o amor de Deus. Meus irmãos, abra suas Bíblias e leiam comigo a palavra de Deus, que está escrito num texto bem conhecido entre o povo de Deus. É no Evangelho de São João, no capítulo 3, e no versículo 16 a seguir, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus mostra nesse texto de João 3,16 o grande amor de Deus, as grandes misericórdias de Deus. Este amor de Deus é para todos, Ele ama todos, mas o Senhor Jesus aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Porém, no grande amor de Deus, a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas Ele quer que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno e conhecimento da verdade. Portanto, o versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o grande amor de Deus, em que Deus envia o seu único Filho a esta baixa terra para sofrer no meu e no seu lugar, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que outrora nós andávamos como ovelha desgarrada que não tinha pastor. Mas vem Jesus para nos dar vida. Deus envia Jesus para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar vida eterna. Sem Jesus, se a morte de Jesus, ali na cruz do Calvário, ninguém teria salvação. Mas Deus se compadeceu da humanidade. Deus se compadeceu deste mundo. Estava totalmente perdido. Então Deus envia Jesus para resgatar a humanidade da condenação que estava por vir. Então, Deus não quer condenar ninguém, Ele quer salvar a todos. Só não vai ser salvo quem não quer, quem não obedecer a palavra de Deus. O versículo 17 diz assim, versículo 17:
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus quer salvar a todos. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isto é, quem obedecer a Jesus é salvo, e quem não obedecer já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. São as más obras da humanidade que faz com que o homem se afaste de Deus. Ele se aparta de Deus e ele não se chega para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Os homens têm amado mais as trevas, mais as coisas profanas do que a luz. E esta luz é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, meus prezados, a todos quantos nos dão prazer de assistir conosco nossos vídeos, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor faça entender mais a sua palavra, que os irmãos venham divulgar para outras pessoas, mostrar essas mensagens da parte de Deus. Porque, meus prezados, é bem verdade que o amor de Deus ele é imensurável. Deus não quer que ninguém se perca. Mas o versículo 17 já diz que a condenação do homem é porque ele não se aproxima de Deus. Ele dá mais crédito às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O Senhor ele não veio condenar, ele veio salvar o mundo. Mas as obras do homem, as más obras, é que faz o homem cair em condenação. Então, se o homem não tem dó da sua própria alma, porque o Senhor Jesus já teve, Deus já teve tanta misericórdia de nós, que deu Jesus para morrer por nós. Ele deu Jesus. E ainda tem pessoas que dizem que Deus é obrigado a fazer tudo. Deus já fez. O que ele tinha de fazer, Deus já fez, que foi dar Jesus para morrer por nós. Agora isso vai depender muito de nós. Vai depender muito da nossa crença, do nosso crer em Deus, da nossa obediência a Deus. Isso vai depender de nós. Deus não quer condenar ninguém. Ele quer salvar. Ele quer salvar toda a humanidade. Porém, os homens têm dado mais crédito às coisas profanas, mais às trevas do que à luz. Tem se apegado mais às trevas. Tem se apegado mais à mentira, à inveja, à calúnia, à ira, à discórdia, ao adultério, à fornicação, à feitiçaria, à idolatria. Quer dizer, tem se apegado mais às coisas que não agradam a Deus. Então a condenação é essa. É que Deus veio ao mundo para salvar, mas os homens passaram a amar mais o mundo do que a Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, que todos os homens se chegam para Ele. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. É exatamente por isso que as pessoas ficam revoltadas com quem fala a verdade, porque ele está em treva. Então, meus irmãos, não temam, pregue a palavra de Deus, doem quem doer, pregue a palavra, como está escrito na Bíblia Sagrada. Nós não podemos inventar nada de nós, mas está nas páginas da Bíblia Sagrada. Temos liberdade para falar desta verdade que é a palavra de Deus.
E esta é uma incumbência nossa, em falar a verdade, em pregar a palavra de Deus para os homens. Vê, meus prezados irmãos, e a todos que nos assistem, que ainda não deram um passo para Jesus, que ainda não confessaram, que ainda não deixaram as suas más obras. Os homens têm entrado mais pela porta larga, onde pode tudo, onde pode fazer tudo, onde pode viver em todas as práticas que não agradam a Deus, na porta larga. E porta larga hoje está ocorrendo até dentro de igrejas que não querem pregar a verdade. Mas Jesus, ele veio com uma incumbência, foi de salvar, foi de resgatar a humanidade do pecado, livrar da morte eterna. Esta é a vontade de Deus. Porém, os homens não têm acreditado, estão deixando tudo para Deus, que Deus é obrigado a fazer tudo, que Deus é obrigado a pegar todo mundo e levar para o céu, e não é desse jeito. Se a Bíblia diz que Deus não poupou o próprio Filho, antes os entregou para morrer por nós, como Ele vai poupar o homem se não obedecer a Deus? Se os anjos, quando pecaram lá no céu, Deus manda descer lá dos altos céus, descer para baixo. Então, se Deus não poupou os anjos, não poupou o povo nos dias de Sodoma, não poupou nos dias de Noé, como Ele vai poupar agora? Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. O amor de Deus é tão grande que ficou a palavra de Deus, que é um aviso para nós. É o manual do cristão, é o manual de todo aquele que quer andar segundo a palavra de Deus. É o manual de todo aquele que não quer andar errado. É a palavra de Deus. Então, meus prezados, saiba que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele veio para salvar, mas são as nossas más obras que faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, são os nossos pecados que faz divisão, que separam nós de Deus. Não é que Deus não queira salvar, não é que o Senhor não tenha misericórdia de nós, Ele quer salvar. Porém, Ele só vai levar para o céu os que se despidem do pecado, os que renunciaram o pecado, os que renunciaram as coisas profanas, que deixaram as trevas, que deixaram tudo aquilo que não agrada a Deus. Deus é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. Aqueles realmente que estiver fazendo a vontade de Deus, aqueles que se aproximar da luz, que é Jesus, estes serão salvos. Porém, aqueles que rejeitaram a luz, que é Cristo, vão ser condenados no último dia. Então, meus prezados, é melhor, enquanto há tempo, renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Vejamos que o amor de Deus é tão grande que a Bíblia diz que um dia Deus, olhando dos altos céus abaixo da terra, não viu um justo sequer, mas todos éramos destituído, quer dizer, separado da glória de Deus. Deus envia Jesus para sofrer, para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue precioso, para nos purificar de todo pecado. Portanto, se o homem não se voltar para Deus, no último dia, ele será condenado juntamente com o diabo e seus anjos. Isto é porque ele não deu ouvido à voz de Deus. Ele não acreditou na palavra de Deus como estava escrito. Acreditou apenas de engano, querendo enganar a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Então, aqueles que renunciaram o mal, todos eles, não importa, serão salvos, porque o amor de Deus, Ele alcança todos quanto crê no seu nome, todos quanto obedecem a sua palavra. Porquanto, meus prezados irmãos, olhe unicamente para Jesus, dê um passo para Jesus e renuncie todo o mal, porque o amor de Deus quer te alcançar. Jesus quer te salvar, Jesus quer nos salvar, Jesus quer preparar nós a cada dia e levar nós para o céu. Esta é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.
Que Deus faça nós entender mais e mais a palavra de Deus. Fique com essas palavras. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus.